Olá! Certa vez eu escutei uma história que me trouxe diversas questões à mente e eu queria compartilhar com vocês. Em um determinado momento, quando eu estava passando pela minha primeira experiência em uma yeshiva, quando eu estava recém começando a me aproximar do judaísmo, eu escutei que um dos rabinos da yeshiva em que eu estava estudando, ele teve uma perda muito grandiosa, em que um de seus filhos, que estudava na universidade, em um determinado momento veio a perder a vida em um atentado em que um homem-bomba acabou não só por tirar a vida dele, mas de outros tantos jovens que estavam se dirigindo para suas aulas. Pois bem, refletindo um pouco a respeito dessa questão, eu ficava um pouco atordoado de como uma pessoa tão boa e tão nobre como era aquele rabino poderia ter passado por uma atrocidade tão grande de perder um filho. E como aquele filho, que parecia ser uma pessoa também tão justa, tão bondosa, poderia então também ter perdido a vida de uma forma tão abrupta. E eu ficava me perguntando como é que coisas ruins podiam acontecer então a pessoas boas e como coisas boas poderiam acontecer a pessoas ruins. À medida que eu fui estudando, essa questão foi se tornando mais forte na minha cabeça e eu sempre mantive isso em mente, porque em parte até quando eu fazia essa reflexão, eu sentia que a minha emuná, a minha fé, ela estava um pouco abalada. E à medida que eu estudava, as coisas foram se tornando mais claras. E é justamente isso que eu quero compartilhar então com vocês. A partir do momento que a gente entende que uma das bases da nossa fé, do judaísmo, é de que a gente possui livre-arbítrio, e isso é muito fácil de a gente perceber, a gente pode acreditar em Deus ou não, a gente entende que a partir do livre-arbítrio, Hashem ele vai fazer o julgamento da gente conforme aquilo que a gente percebe a respeito desse mundo. Isso significa o seguinte: se eu entendo, por exemplo, que o mundo em que a gente vive está limitado justamente a essa experiência mundana, o nosso julgamento e a nossa recompensa vai se dar com base nesse nosso raciocínio. E não vai existir uma recompensa futura para isso. A recompensa dos nossos atos e das nossas ações, ela se dá justamente nesse mundo. No entanto, se uma outra pessoa percebe que além desse mundo físico, do Olam Hazé, a gente também tem um mundo vindouro, o Olam Abá, a recompensa dessa pessoa não vai se dar necessariamente nesse mundo. Ela vai ser guardada justamente para o Olam Abá, que é um mundo que não está restrito ao tempo e à matéria. Ela acaba sendo então infinita. Então, por isso, quando uma pessoa má, a gente consegue reconhecer que mesmo um grande bandido, ele pode ser capaz de fazer muitos atos de bondade. Ele pode ser carinhoso com os filhos e pode até mesmo ser respeitoso com os pais. Mas apesar de seus atos de maldade, a gente pegando esses atos de bondade, Hashem acaba entendendo que justamente como essa pessoa entende que o mundo está restrito a essa experiência mundana, a um Olam Hazé, a um mundo físico que a gente está, a recompensa dessa pessoa vai se dar nesse mundo. Então, para cada ato de bondade, ele vai receber então uma recompensa. E por isso, essa pessoa, mesmo sendo má, pode ter grandes alegrias em sua vida em decorrência disso. Mas isso não fica por aí. Hashem, ele não é apenas grandioso, como ele também é justo e bondoso. Então a gente tem que entender toda essa questão. A bondade de Hashem, então, para essa pessoa se desenvolve nesse mundo. E a justiça é logo no dia do julgamento, quando essa pessoa perde a vida. Ela vai escutar então de Hashem que os seus atos bons já tiveram recompensa. E daquele momento então em diante, a justiça plena vai ser feita. Agora, se a gente entende que a outra pessoa que percebe que a gente não está restrito a esse mundo, que existe o Olam Hazé, mas também existe o Olam Abá, Hashem ele vai guardar justamente a maior recompensa para essa pessoa para o mundo vindouro, para o Olam Abá. Porque é dessa forma que essa pessoa percebe o mundo. Então, quando essa pessoa passa por testes e acaba por crescer em Torá e cumprimento de mitzvot, não necessariamente ela vai receber a recompensa nesse mundo, justamente porque Hashem vai guardar o melhor para o mundo vindouro, que é eterno. Pois bem, quando uma pessoa passa por uma tragédia, como perder o filho, ou qualquer outra tragédia que possa se imaginar, acaba por ser uma espécie de teste.
E a gente não deve se abalar por isso, a gente deve manter a nossa fé forte e buscar sempre estar cumprindo os nossos mandamentos. Cada experiência que a gente possa vivenciar, seja ela qual for, não deixa de ser um teste para que a gente demonstre a nossa fé e a gente possa demonstrar também a nossa crença e o cumprimento das leis que a gente deve respeitar. E é dito pelo próprio judaísmo que a recompensa de uma mitzvah que a gente realiza é a possibilidade de realizar então outra mitzvah. Então quando Hashem nos brinda com essa possibilidade, nada mais Ele está nos fazendo como que uma oportunidade de a gente continuar cumprindo muitas e muitas mitzvot que vão nos permitir ter então uma recompensa maravilhosa no Olam Abá. E que a gente então, refletindo um pouco a respeito dessa questão do Olam Hazé e do Olam Abá, sobre o porquê coisas boas acontecem a pessoas ruins e coisas ruins acontecem a pessoas boas, a gente possa se despertar e estudar cada vez mais a nossa lei e estudar cada vez mais os ensinamentos também dos nossos sábios. E que isso nos desperte então e nos fortaleça cada vez mais e permita que a gente possa crescer cada vez mais também no cumprimento das mitzvot. Shabbat Shalom e até a próxima.